Olá, meus queridos, bom dia. Aqui quem tá falando com vocês mais uma vez é a Prof. Juliana. Tô assim morrendo de saudade. Eu gostaria de saber como é que vocês estão. E assim rezando para em breve já estarmos aqui juntinhos para estar realizando nossa atividade presencialmente. Enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade à nossa aula, hoje com a disciplina de História, né? Retomando mais uma vez o capítulo 6, né? Vamos concluir esse capítulo 6 e vamos fazer a correção da atividade aplicada na semana passada. Então, no capítulo 6 de História, nós começamos a trabalhar sobre o espaço rural brasileiro no passado. Hoje vamos trabalhar falando sobre o cultivo de café nas fazendas brasileiras. Vamos iniciar nossa atividade com a nossa correção, que foi uma atividade para casa na semana passada, a correção da atividade do livro na página 15. Então, na página 15 do livro de vocês, tinha a seguinte pergunta: descreva como era o território brasileiro na época que os portugueses chegaram. Então, nós vamos fazer a autocorreção, lembrando que a professora vai colocar aqui apenas a resposta. Então, o território era formado, sobretudo, por elementos naturais, como árvores e animais. Nele ainda não havia construções como as que existem atualmente. Então, quando eles chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, o território era apenas por árvores naturais, com elementos naturais como árvore e animais. Não existia casas e construções que existem atualmente. Na segunda questão tinha assim: observe a imagem do pau-brasil, que foi essa imagem que a Pro colocou aqui, e responda: por que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses? Então a resposta é o seguinte: porque sua madeira era resistente, e podia ser usada na fabricação de móveis. Além disso, o seu caule encontra-se uma seiva avermelhada, muito usada no tingimento de tecido. Então, duas coisas muito importantes que eles fizeram questão de usar, a árvore, porque ela era tão explorada pelos portugueses. Uma porque o seu caule, o seu tronco era resistente, e por ser muito resistente podia ser usado na fabricação de móveis. E além disso, se encontrava uma seiva avermelhada, um líquido avermelhado que usava para fazer o tingimento das roupas. Aí pulamos para a correção da página 20, que o livro foi 15, 20 e 21. Na página 20 do livro de vocês, tem assim: observe a planta do engenho mostrada na página 18 e 19 e faça o que se pede. Então, lá na página 18 e 19, nós encontramos a planta da Casa Grande do engenho Noruega, antigo engenho dos Bois, em Pernambuco. Aí tinha o desenho da Casa Grande, da senzala, do pomar, do galinheiro, do chiqueiro, do curral, o do engenho e da capela, não foi? Então, observando aquela planta, a letra A ele tem assim: escreva o nome e o número do local onde ficava alojado os animais apresentados abaixo. Então, o primeiro animal aqui é as galinhas, Onde é que a galinha ficava? No galinheiro. Então, o nome do local, galinheiro, e o número lá na planta, o galinheiro é identificado pelo número 4. A segunda imagem era o porco. Onde é que os porcos ficavam? Então, os porcos eles ficavam no chiqueiro, e o número na planta era identificado lá na planta como o número 5, pela legenda. E a terceira imagem era a imagem dos bois. Eles ficavam no curral e o número da planta dele era o número 6. Ainda na página 20, ele tinha assim, letra B: em que lugar os escravizados dormiam? Então, os escravizados dormiam na senzala. E a letra C, ele pergunta em que lugar o senhor de engenho e suas famílias moravam. Então, eles, o senhor de engenho, que era o dono da fazenda, e sua família morava na Casa Grande. Ainda com a correção agora na página 21,
Tinha assim, ó, observe a pintura abaixo. Eu coloquei a pintura aqui do lado, ó. Tá vendo? Uma obra do moagem de cana produzida por Benedito em 1830. Aí, letra A, ele pergunta assim: que atividade desenvolvida no território brasileiro está sendo retratada? Aí tinha 3 opções: a extração de pau-brasil, o manuseio da cana-de-açúcar ou o transporte de mercadoria. Então, essa imagem aqui, ela retratava que atividade? A Pro colocou, ó, marcou um X, o manuseio de cana-de-açúcar, e escreveu em vermelho para vocês observarem. Ainda na questão A, ele pergunta assim: que elementos da pintura confirmam essa resposta? O que é que nós vimos aqui na pintura para confirmar que é o manuseio da cana-de-açúcar? Então, elementos como a moenda, que era esse aparelhozinho aqui para moer a cana, os talos de cana-de-açúcar, que é esses que estão aqui no chão, e presença de pessoas escravizadas trabalhando, né? Que são essas pessoas aqui. Então, 3 elementos que podemos colocar: a moenda, que é onde eles moíam a cana, os talos da cana-de-açúcar que está em verde e as pessoas que estão trabalhando lá, pessoas escravizadas. Na letra B, ele pergunta assim: em que lugar a atividade apresentada era realizada? Então, ela era realizada no engenhos, né? Onde é que moía as canas? No engenhos. Letra C. Na imagem, quem está realizando as atividades de trabalho? Então, quem é essas pessoas que estão aqui carregando a cana-de-açúcar, empurrando os bois? Pessoas escravizadas. E ainda na letra C, além dessas pessoas, quem mais trabalhava no espaço rural antigamente? Então, nesse espaço aí, rural, além das pessoas escravizadas, quem é que trabalhava? Os feitores, os mestres de açúcares, as pessoas livres e os senhores de engenho, certo? Agora vamos dar continuidade ao assunto, né, que a Pro falou agora vocês, falando agora sobre o cultivo do café nas fazendas brasileiras. Vamos lá. O cultivo de café nas fazendas brasileiras. A plantação de cana-de-açúcar e o comércio dos produtos obtidos a partir delas renderam por muito tempo grandes lucros aos proprietários de engenhos. Por volta dos anos de 1730, no entanto, outra atividade foi introduzida no Brasil: a plantação e a produção do café. Então, além do cultivo, da plantação, da cana-de-açúcar, do comércio desse produto, que era a venda, a compra e venda desses produtos, que renderam muito aos proprietários de engenho, por volta de 1730, introduziram-se outra atividade, que foi a plantação e a produção do café. Assim, a comercialização desse fruto, tão apreciado na Europa, tornou-se vantajosa para os grandes proprietários daqui da terra, que passaram a vendê-lo dentro e fora do país, então dentro e fora do Brasil. O cultivo do café era realizado em fazendas cafeeiras e, assim como nos engenhos de açúcar, o trabalho também era um trabalho pesado. Os escravizados precisavam trabalhar mais de 15 horas por dia, realizando diversas atividades. Aí a Pro colocou aqui um desenho preto e branco, que era o desenho dos escravizados em fazenda de café, lá por volta de 1882. Dando continuidade, com o passar do tempo, devido à pressão pelo fim da escravidão e ao aumento de preço dos escravizados, os fazendeiros passaram a se preocupar com a mão de obra que trabalharia em suas fazendas, porque foi aumentando, né, a quantidade de trabalho e também veio a pressão do fim da escravidão. Então, eles ficaram preocupados de quem ia começar a trabalhar nas suas fazendas. A solução foi utilizar o trabalho de imigrantes. O que é imigrantes? Pessoas que vinham de outros países, como Itália, Japão, para aqui, para o Brasil. Então, a solução deles foi trabalhar com os imigrantes, que era considerado uma mão de obra especializada no cultivo do café. Os imigrantes deixavam seus países, geralmente por conta da falta de emprego,
ou por razões de conflito nos quais queriam fugir, e muitos daqueles que aqui chegaram viviam com grandes dificuldades nas fazendas, principalmente nas que produziam café, pois o trabalho que eles realizavam era um trabalho muito pesado e os valores dos salários eram muito baixos. Aqui na primeira imagem, o sul do país recebeu muitos imigrantes alemães, que é essa primeira imagem aqui, ó, que conseguiram comprar suas próprias terras e viver do que plantavam. Então, quando acabou o trabalho escravo, eles começaram a usar o trabalho de imigrantes, principalmente os alemães. Quando chegaram ao nosso território, os italianos também estabeleceram estados das regiões do sul e do sudeste, como do Paraná e de São Paulo. Então, além dos alemães que vieram do sul do país, nós também recebemos os italianos, que eles ficaram ali, permaneceram-se na região sul e sudeste, ficaram ali por volta do Paraná, morando ali no Paraná e em São Paulo. Muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fazendas, principalmente na grande plantação de café de São Paulo. Nas fazendas, todos da família, incluindo as crianças, trabalhavam. Além do café, essas famílias plantavam alimentos para sua sobrevivência. Os imigrantes que vieram para o Brasil influenciaram o país com seus costumes e, assim como os indígenas, africanos e portugueses, ajudaram a formar a cultura e a tradição do nosso povo. Então, nessa imagem aqui, a Pro colocou os primeiros imigrantes japoneses que vieram para o Brasil de um navio e desembarcaram no Porto de Santos, no estado de São Paulo, em 1908. E a segunda imagem são os imigrantes espanhóis que procuraram se estabelecer na região sudeste do Brasil. Até aí tá tudo ok? Agora vamos praticar um pouco. Vocês vão pegar o livro de vocês, da página 25. No livro de vocês, na página 25, tem a questão 1 e 2. A primeira questão. A partir dos dados da tabela abaixo, que mostra a quantidades e as nacionalidades dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil, responda aos itens. Então, temos a tabela que tem assim o título da tabela: total de imigrantes europeus que chegaram ao Brasil de 1884 a 1903. Origem é o local que eles vieram, né? Quem veio da Itália? 1.048.317 imigrantes. Portugal, 326.163 imigrantes. Espanha, 215.258 pessoas imigrantes. E Alemanha, 29.476 imigrantes. Na letra A, ele pergunta assim: de que nacionalidade? Nacionalidade quer dizer de que país eram os imigrantes que vieram em maior número para o Brasil? E a letra B, de que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em menor número? Então, a letra A, ela pergunta de que país vieram o maior número e a letra B, o menor número. Na letra C tem assim: os imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar, principalmente com o cultivo de que produto? Então, eles vieram para trabalhar de tudo quanto era forma, mas principalmente eles vieram para trabalhar no cultivo de que produto? Do açúcar, do café ou do pau-brasil? Vai marcar um X. O que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada naquela tabela? Aí você vai voltar na tabela lá, ver o que foi que fez e responder. E o segundo é relacionar as colunas de acordo com as informações. Então, primeiro, 1 escravizados e 2 imigrantes. Então, quem eram os escravizados ou o que faziam os escravizados e quem eram os imigrantes ou o que faziam os migrantes, certo? Aí vocês vão dar uma pausa, responder essa questão da página 25. Depois que terminar de responder, você vai voltar, dar um play, que a gente vai fazer a autocorreção, certo? Então, agora vamos corrigir. Então, no primeiro ele perguntava que a partir dos dados desta tabela,
para a gente marcar as respostas A, B, C e D. Então, a partir do dado da tabela, de que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em maior número para o Brasil? Então, a nacionalidade italiana. Então, aqui, ó, a Itália, tá vendo? 1.048.317 imigrantes. Então, a maior quantidade de imigrantes foi da Itália. Então, nacionalidade italiana. E a letra B, ele pergunta de menor. Menor foi aqui embaixo, a Alemanha, 29.476 imigrantes. Então, a nacionalidade alemã. Na letra C, ele pergunta que os imigrantes eles vieram para trabalhar, principalmente no cultivo de um produto. Qual deles seria? Ele pediu para marcar um X, de açúcar, café e pau-brasil. Então, a resposta era café. A Pro colocou as 3 questões, mas marcou um X no café, certo? Até aí tá tudo ok? Vamos para a próxima. O número 4, ele pergunta assim: o que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada na tabela? A época era de 1884 a 1903. Então, o que foi que fez eles virem? A falta de emprego é uma das razões, ou também a razão de conflitos que ocorriam em seu país de origem, no que eles queriam fugir. Então, tem 2 opções aí. Pode ser a falta de emprego ou o conflito que ocorria dentro do seu país. Então, eles queriam fugir daquele conflito e resolveram vir para o Brasil. E o segundo, ele pergunta, ele faz assim: relacione as colunas de acordo com as informações. Quem eram os escravizados? Os escravizados eles realizavam trabalhos pesados em troca de salário baixo ou desempenhavam trabalho em engenho, em fazenda, sem receber o salário? Então, os escravizados eles desempenhavam o trabalho em engenhos e fazendas sem receber salário. E os imigrantes, sobrou o número 2 aqui em cima, realizavam trabalhos pesados em troca de salário. Então, os escravizados, eles trabalhavam nas fazendas e engenho, mas não recebiam salário. E os imigrantes trabalhavam, mas recebiam um salário muito baixo. Então, ficou 2 e 1, certo? Então, agora vamos relembrar tudo que a Prof falou até agora, da aula passada e de hoje. Então, quando chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil, os portugueses se depararam com a vegetação diversificada, né, e grande número de animais e povos indígenas. Então, ao longo desse capítulo, a gente estudou sobre a vida do trabalho no espaço rural e a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, quando eles chegaram no território que hoje corresponde ao Brasil, porque antes deles chegaram não tinha nome, a Pro botou a imagem aqui, esse rapazinho representando os portugueses, eles encontraram aqui muita vegetação e muitos animais e também os povos indígenas. Não havia nessa época construções como as que existem atualmente, certo? A primeira atividade lucrativa, quer dizer que ganhou lucros, realizado pelos portugueses foi a extração do pau-brasil, uma árvore com madeira resistente que podia ser usada para produzir um corante capaz de tingir os tecidos. Então, aqui a Pro botou um exemplo dos índios fazendo a extração da madeira do pau-brasil. Então, foi a primeira atividade lucrativa que teve fim lucrativo, dinheiro para eles, certo? Com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era preciso ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos invadissem. Então, primeiro eles vinham aqui apenas fazer a retirada do pau-brasil. Depois eles pensaram que eles tinham que ocupar para outros povos não virem e ocuparem, nem invadir. Então, eles começaram a realizar atividades nesse território, como o cultivo de cana-de-açúcar, tendo assim o início do espaço rural, que é o exemplo que a Pro colocou aqui. A principal força de trabalho, quer dizer, o trabalho pesado, usado no cultivo, na plantação e na produção do açúcar, foi a mão de obra escravizada. Então, a principal mão de obra braçal foi utilizada pelos escravos. Nos engenhos, os escravizados eram responsáveis por outras atividades, como preparar o terreno,
plantar, colher e transportar os produtos cultivados sem receber nenhum pagamento por isso. Então, eles trabalhavam os escravos, para colocar a imagem representando aqui os escravos. No cultivo da cana-de-açúcar, eles trabalhavam sem receber nenhum dinheiro. Além dos escravos, trabalhavam também no cultivo da cana-de-açúcar os feitores, os mestres de plantações, os senhores de engenhos e as pessoas livres. Outra figura presente no espaço rural brasileiro foram os vaqueiros, homens livres que cuidavam dos rebanhos bovinos, cuidavam dos bois, utilizados na alimentação ou na tração de carros, de bois e moedas. Então, quem tomava conta do rebanho bovino eram os vaqueiros. Passado alguns anos do cultivo da cana-de-açúcar, veio agora o cultivo do café, que também começou a se destacar no Brasil. Nesta época era grande o hábito de tomar café, então muita gente bebia café e o comércio desse fruto tornou-se muito lucrativo. Inicialmente, os escravos de origem africana que trabalhavam nas fazendas de café, chamadas de cafeeiras. Mas mais tarde, com a pressão do fim da escravidão, essa mão de obra foi substituída pelos imigrantes, aquelas pessoas que vinham de outros países para aqui para o Brasil, como os italianos, alemães e espanhóis. Então, quando começou o cultivo do café, quem começou a trabalhar foram os escravos. Aí veio o fim da escravidão. Então, para substituir os escravos, os imigrantes, os italianos, os alemães, que vieram trabalhar aqui na fazenda de café. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Tudo certo com a formação do espaço rural brasileiro? Pronto, então aqui nós concluímos o nosso capítulo 6, certo? Na nossa próxima aula já vamos entrar no nosso capítulo 7. Então agora é com você. Realize a atividade da página 22 e 23. E no roteiro de estudo, que vocês abriram um link para esse áudio, tem também um link de um vídeo, que é a chegada dos portugueses, um vídeo que tem no YouTube. Assistam esse vídeo e observe como era o espaço encontrado pelos portugueses, certo? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.